Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sou o professor Felipe Franco e hoje nós vamos falar sobre o que é autismo. Então, o que é autismo? Pessoal, é muito importante que nós tenhamos em mente de que o autismo ele não é classificado como uma doença, ok? O transtorno do espectro autista, como o próprio nome já diz, ele é um transtorno neurológico. O autismo, então, ele se refere a algum grau de comprometimento no comportamento social ou na comunicação, seja ela corporal ou linguística. Então, o indivíduo com TEA, pessoal, sempre que eu me referia à sigla TEA quer dizer transtorno do espectro autista, ok? Então, o indivíduo com TEA, ele nasce com o autismo, ok? Ele não se adquire, o autismo ele não é adquirido. Então não existe nenhum tipo de exame de sangue ou exame de imagem que comprove o estar dentro do espectro, ok? Ah, o laudo hoje que se dá, ele é 100% comportamental. Ele vem de um neurologista ou um psiquiatra infantil, ambos estando na área do desenvolvimento. A causa, pessoal, ela ainda não é totalmente conhecida. Existem evidências que já apontam para alguns fatores, mas que ainda precisa-se ainda de mais estudo para ter certeza. A gente sabe que como existe um estudo bem maciço hoje sobre o autismo, a gente já sabe que nos próximos anos aí à frente, muita coisa vai ser descoberta, muita coisa vai esclarecer ao que a gente sabe hoje, ok? Mas hoje ainda não temos não bateram o martelo, ainda não tem como ter certeza do que acarreta o transtorno. Só que se sabe que isso não vem da criança, isso vem da genética, isso vem dos pais ou de algum momento no parto. Então, as evidências têm apontado para alguns fatores. Um deles são os genes. Já se sabe que uma série de genes estão associados ao espectro, ok? Outro fator seria o ambiental. Algum momento na gravidez foi inapropriado para o feto, ok? Seja dentro do útero ou fora do útero. Então, alguns motivos podem ser parto prematuro, sangramento durante a gravidez, a diabetes gestacional, a gravidez de gêmeos, múltiplos, trigêmeos, quadrigêmeos, isso pode agravar os motivos do espectro. E, pessoal, um motivo que tem subido cada vez mais, que é a idade dos pais. Então, se sabe que pais, depois dos 40 anos, têm aí grande probabilidade em ter um filho no espectro. A gente sabe que o pessoal tem tido filhos mais tarde, tem formado uma carreira, né, primeiro, para depois criar uma família, e isso possivelmente tem contribuído aí para o aumento das crianças com o transtorno do espectro. Okay? Nos Estados Unidos houve uma descoberta quanto ao plantio, ao processo de plantio e colheita em relação ao produto que se usa nas frutas e verduras. Esse produto ele geraria uma mutação genética no indivíduo que consumiria, possivelmente a longo prazo, mas essa mutação genética faria com que esse indivíduo tivesse maiores possibilidades de ter um filho no espectro. Houve um processo, houve uma briga ferrenha na justiça relacionada a isso, mas nós precisamos ainda aguardar os próximos capítulos dessa história para poder afirmar qualquer coisa. Então, pessoal, o TEA ele pode surgir de duas formas, ok? A primeira seria a criança ela nunca se desenvolver como as outras crianças típicas. Quando eu falo típicas, pessoal, são as crianças
que não nasceram sem o transtorno, ok? Crianças é porque não é correto dizer crianças normais e não normais, ok? Eu sei que eu estou falando com pessoas que não necessariamente são da área, então é importante alguns tipos de esclarecimento. Não se fala de crianças normais e não normais, ok? Então a gente fala em crianças com transtorno, crianças com déficit, crianças com doenças e crianças típicas, ok? Então, como eu estava dizendo, o TEA ele pode aparecer de duas formas diferentes, ok? A criança, ela pode nunca se desenvolver como uma criança normal. Desde cedo se nota que tem alguma coisa diferente, que tem alguma coisa de errado, ok? E esse tipo de situação, por um lado, é bom que nota-se precocemente que tem alguma coisa de errado e geralmente os pais procuram bem cedo uma ajuda, um profissional. Muitas vezes, isso hoje em dia é cada vez mais comum, pode-se notar alguma, alguma mudança ali, alguma coisa de estranho com bebês. Até na faixa dos 6 meses de idade, 7 meses de idade, hoje em dia já se diagnostica. Já se tem, na verdade, não necessariamente um laudo, mas possivelmente um alerta. Um neurologista, ele mesmo que ele não diagnostique, ele pode deixar um alerta. Vamos ficar de olho, vamos tentar estimular, procura um profissional para estimular. Essa criança ela precisa de mais estímulos do que o normal, mas ainda é cedo para diagnosticar o TEA, ok? Mas aí mais para frente, quando ela faz 1 ano, aí já fica mais fácil e aí o neurologista ele certamente ele vai dar um laudo positivo ou negativo. Então, a segunda opção em que o TEA ele pode se manifestar é que a criança ela se desenvolve normalmente até o 2º ano de idade. Quando ela faz 2 anos, ela entra num quadro de regressão e ela começa a desaprender muita coisa que ela fazia. Então, se ela falava, ela brincava, ela interagia e de repente ela começa a não interagir mais, a não brincar mais e a falar menos, ou então ela muitas vezes ela começa a não falar mais nada, entende? É o que a gente chama de quadro de regressão após os 2 anos de idade. Então, meus amigos, o mundo do espectro autista ele realmente é muito amplo. E para que eu possa trazer bastante riqueza em informações para o nosso vídeo, eu vou precisar dividir ele em 2 partes para que ele não fique muito longo, ok? Então na segunda parte eu vou entrar aí com as principais características do espectro para que os pais, os novos pais aí, quem se interessar, perceba o mais precoce possível as características do espectro e possa buscar aí o máximo de estimulação de forma mais precoce possível, beleza? Então eu vou entrar em flapping, que são algumas estereotipias motoras, vou falar aí do contato, olho no olho, da interação social, beleza? E vou trazer alguns dados também a mais sobre o espectro, beleza? Obrigado aí pela atenção, obrigado pela companhia. Deixem seu comentário, deixem seu like, compartilhem se possível e fiquem comigo. Um abraço.